Olá, meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao Teologia Simples e Direta, que Deus possa estar assim abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Olha só, você que ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreva no canal, deixe o sininho lá, marque o sininho, deixe também os comentários, tá bom? Você tiver alguma dúvida, né, alguma coisa que você queira comentar sobre a revista, sobre a lição que nós iremos falar, vai lá nos comentários, deixe também os comentários, que é muito importante. E compartilhe com outras pessoas este vídeo, né, para que elas possam estar assim sendo abençoadas pela palavra de Deus. Olha só, e hoje nós iremos tratar sobre o assunto da EBD, da Revista de Adulto, que fala sobre a igreja, o corpo de Cristo. Nós estamos comentando a lição de adulto da CPAD, tá bom? Então, você que é professor de escola bíblica dominical, você que é aluno, você que é aspirante a professor também, fique até o final, não saia, tá bom? Que eu creio que você será recompensado, abençoado, através das palavras que nós iremos falar aqui neste dia. Escute bem, a lição de hoje é a lição de número 7, que traz como título o Ministério da Igreja, tá certo? O Ministério da Igreja. Nós já vimos várias temáticas, 6 lições anteriores, muito fantástica, muito importante mesmo, e a de hoje não é diferente. É uma lição muito importante, é uma aula bastante importante, proveitosa, que fala sobre o Ministério da Igreja. Você sabe qual é o ministério da igreja? Você sabe? Tá certo? Nós iremos falar neste dia. E fica até o final, não saia. Olha só, o textuário da lição está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, que diz: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. O apóstolo Paulo, ele fala a respeito disso, ele traz lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11. A verdade prática, o escritor diz assim, ó, os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros. Então, nós iremos tratar sobre isso. E a leitura bíblica em classe está lá em Efésios capítulo 4, versículo de número 11 ao versículo de número 16. Então você que está acompanhando as aulas aí, né, tá vendo, não perca, né, permaneça aí assistindo aos vídeos e também compartilhando com outras pessoas para que eles possam estar entendendo a palavra de Deus, entendendo as lições de uma forma bem simples e direta. Nosso objetivo aqui é esse, tá certo? Olha só, a lição está estruturada em 3 tópicos. O escritor estruturou nesses 3 tópicos. O primeiro tópico, ele vai falar sobre o ministério sacerdotal de cada crente. Olha, o ministério sacerdotal de cada crente. O segundo, a estrutura ministerial do Novo Testamento. E a terceira fala sobre as qualificações para o ministério. Então nós vamos falar sobre isso. Que a igreja, ela com uma multiforme graça de Deus, né, ela também tem essa questão ministerial, do ministério. Nós vamos ver qual é o ministério da igreja. Entender bem aí qual é as funções, as qualificações que são exigidas do cristão, para que ele possa assim servir ao Senhor com alegria. Se realmente o cristão ele exerce essa função de sacerdócio, igual a Bíblia ela mostra aí, né, pra gente. Tá bom. Olha só, nós vamos mostrar de modo bíblico, né, de uma forma bem, procurar ser o máximo didático para que você possa entender que a igreja ela tem um ministério, ela tem um serviço. E esse serviço ele foi dado pelo Senhor Jesus, tá certo? Não foi pelo homem. Escute bem, em primeiro lugar, ó, a comunidade do povo de Deus existe não simplesmente para ser uma comunidade vital, mas para servir ao propósito de Deus no mundo. Então, a gente vai entender que a igreja ela tem uma missão, ela não só existe por existir, ela tem um propósito de Deus, que é cumprir sua missão, cumprir seu ministério, ela tem um serviço a ser cumprido. Para isso, né, a gente vai entender que existem 3 verdades fundamentais no Novo Testamento que oferecem, né, base para que a igreja ela possa compreender e praticar o ministério cristão. Quais são? Primeiro, o sacerdote dos crentes. Então, todo cristão, todo crente em Jesus, ele exerce esse sacerdócio. Olha que nós vamos discutir daqui a pouco mais na frente. Tá bom? Também, nós temos que entender que essa verdade é que os dons do Espírito, elas ajudam o cristão no exercício desse ministério sacerdotal. Os dons do Espírito, os dons espirituais que o Senhor Jesus,
ele deu para a igreja está com a função de orientar, de auxiliar os cristãos a cumprir este ministério, esse serviço, tá certo? É como se fosse um aperfeiçoamento de Deus na vida da sua igreja. A gente vai ver que Deus ele não deixa a igreja à deriva, não deixa assim por acaso, de jeito nenhum. Deus ele dá o seu Espírito Santo para que possa estar auxiliando. A igreja precisa compreender isso aí. Em terceiro lugar, para entender essas verdades fundamentais do ministério cristão, do sacerdócio cristão, nós temos que ver que nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Jesus como exemplo, principalmente como exemplo de servo. Estamos aqui falando de ministério. O ministério fala de serviço. E aqueles que estão imbuídos no serviço, eles são servos. E qual é o exemplo maior disso aí? É o Senhor Jesus. O exemplo de servo. Ele foi servo. O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Então, Jesus, ele é o nosso exemplo de servo. Então, vamos sempre estar olhando para Cristo, entendendo que para a gente cumprir o nosso ministério, né, como o sacerdote de Deus, sacerdote em Cristo, nós devemos seguir o exemplo do Senhor, seguir as suas pisaduras, tá bom? Então vamos, o primeiro tópico da lição fala sobre o ministério sacerdotal de todo o crente. Aí a gente vai ver que quando a gente fala de ministério sacerdotal, a gente vai lembrar logo de sacerdote, que é um intermediador entre o homem e Deus, tá bom? E a gente vai ter a base onde? Lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vai encontrar essa base mais forte, falando sobre esse ministério sacerdotal. E o que a gente vai ver? Que essa prática de sacerdote, de intermediar entre o homem e Deus é bem antiga, muito antes das leis cerimoniais, muito antes de estabelecer as leis levíticas, né? As leis lá com toda a cerimônia do ritual do tabernáculo também e posteriormente do templo. Observe que sempre o homem ele vai exercer esta função desde o princípio de sacerdote, de intermediar, né? Ser a ponte entre Deus e ir rogar a Deus. A gente vai ver que no princípio isso estava sobre cabeça, a cargo de quem? Dos pais de família, sobre os cabeças de família, eles eram os sacerdotes. Eles tinham a responsabilidade pela sua família. A gente vai ver o exemplo do patriarca Jó. O patriarca Jó, ele oferecia sacrifício pelos seus filhos, porque talvez os seus filhos tivessem pecado. Ele ali rogava, oferecia sacrifício para que Deus pudesse ter misericórdia. Olha a intercessão, olha alguém que está intervindo em favor de alguém. Então, cada pai de família ele tinha essa função de sacerdócio da casa, de interceder por sua família. Então, isso é muito antes de estabelecer as leis cerimoniais, tá bom? A gente vai ver que os patriarcas também ele tinham essa função. A gente vai ver o Abraão mesmo, capítulo 12, versículo 8 do Gênesis. A gente vai ver que Abraão tinha essa função de adorar, de sacrificar ao Senhor, de interceder pela sua família, e muitos outros patriarcas também, eles tinham este propósito de ser sacerdote, de ser a cabeça, de estar ali para interceder pela sua família, porque eles entendiam que a sua família dependia única e exclusivamente de Deus. Por isso que a gente vai ver que existia esta questão, esta preocupação de estar rogando sempre a Deus em favor das suas famílias. E a gente vai ver também que até o próprio Deus, ele chama Israel, com Abraão, Deus ele vai chamar Israel, né? Em Abraão a gente vai ver que Deus ele chama para formar a nação de Israel. Lá em Jacó a gente vai ver que forma as tribos de Israel. E a gente vai ver que ali Deus ele chama a nação de Israel para quê? Para que fosse ser um modelo. Aí Deus lá no capítulo 19, versículo 6 do Êxodo, vai dizer bem assim: e vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Deus ele chamou Israel para quê? Para que Israel fosse uma nação modelo, intercedesse pelo povo, para que Israel fosse realmente uma nação dada pelo Senhor. Então foi o próprio Deus que chamou isso, para que seja um modelo para os outros povos, né? Para interceder, para abençoar, né? Em Abraão, a bênção de Abraão estava sobre todo Israel. A nação que fosse a favor de Israel, né, era abençoada por Deus. Israel também intercedia, tinha toda aquela questão, porque Deus chamou Israel para ser o quê? Uma nação modelo, um reino sacerdotal, né? E um povo santo. Santo no sentido de separado mesmo, né? Separado para servir a Deus.
Aí a gente vai ver que lá no Monte Sinai, o Senhor agora ele vai limitar a prática da família, a prática sacerdotal com a família de Arão e escolhe a tribo de quem? De Levi. Aí pronto, aí vem toda a cerimônia, todo o rito que existia naquela época. Deus ele dá vários símbolos, né? Muitos elementos. Deus ele dá um modelo para Moisés. Enfim, existia toda aquela questão do ritual que era ser feito e a importância do sacerdote na comunidade de Israel. Qual era essa importância do sacerdote? Era ser mediador entre o homem e Deus. Era rogar em favor do povo a Deus. Então a gente vai ver que Deus ele escolhe uma tribo. Das 12 tribos, Deus escolhe uma tribo para que venha praticar esse exercício. Então estava sob a custódia daquela nação, né, daquela tribo, fazer, né, a questão do sacrifício, interceder pelo povo. Mas como a gente sabe que o Antigo Testamento ele vai ser o que do Novo, de Cristo? Sombra, figura, porque tudo estava apontando para o Senhor Jesus. Nosso Deus, ele como sábio, ele fez tudo isso apontando o Senhor Jesus. Então a gente vai ver que na antiga aliança, né, com a tribo de Levi representando a tribo de sacerdote, aqueles que estavam para ministrar diante do Senhor, de administrar, de trabalhar mesmo, de servir ao Senhor, tudo aquilo estava apontando para Cristo. Aquilo que a gente chama, né, a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança estava, a gente colocando aqui no sentido das leis cerimoniais, né, tinha todo o sacrifício. Existiam todos aqueles rituais. Quando alguém pecasse, era necessário vir ao sacerdote, para o sacerdote ir lá rogar ao Senhor em favor dele, oferecer o sacrifício. Existiam várias formas de sacrifício pacífico, né? Sacrifício anual, enfim, vários tipos de sacrifício, e os sacerdotes eles exerciam esta função. Então, era um povo escolhido. Não tinha como do povo comum praticar esse tipo de serviço. Era somente para a tribo de Israel. No caso, o povo de Israel, na tribo de Levi. Então, a gente entendendo agora o que era um sacerdote, um mediador entre o homem e Deus. Era que prestava o culto, ele tinha essa função de prestar este culto, né, de interceder pelo povo. Aí, quando a gente vai agora para o contexto do Novo Testamento, a gente vai ver que já muda, porque aquilo que era sombra, aquilo que era figura, ela vem a ser a imagem exata em Cristo. Então Cristo, ele vai ser a imagem exata disso aí. E se você for ler a carta aos Hebreus, você vai entender, né? Uma carta ou um tratado, como você queria chamar. Você vai ver que ele vai mostrar de uma forma clara que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, era sombra da Nova, de Cristo. O apóstolo Paulo também ele vai tratar de uma forma perfeita a esse respeito, mostrando que a antiga aliança ela teve a sua função até quando chegou Cristo. Aí veio Cristo, aí passou toda, né, aquela função para Cristo. Então já não tinha mais a necessidade de sacrifício de animais, já não tinha mais necessidade de sacrifício pacífico, de muitos e muitos sacrifícios que existiam naquela época. Tudo eles convergiu em Jesus. Agora, a partir deste momento, o que é que vai acontecer? O escritor aos Hebreus vai dizer que pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, a partir daquele momento, quando o véu ele se rasga de alto a baixo, está mostrando que a partir daquele momento uma nova dispensação se abriu. Então, não era mais necessário de sacerdócio, na tribo de Levi, não existia mais, não tinha necessidade mais, porque a partir daquele momento existia uma nova modalidade de sacerdócio. Mas que sacerdócio era esse? Era diferente, era dado através de Cristo, através de Jesus. Então o sacrifício não era mais necessário, né? Não era mais necessário. A tribo de Levi não tinha mais essa necessidade, porque Cristo ele veio, Cristo morreu na cruz do Calvário. E quando Cristo ele morre na cruz do Calvário, o que ele faz agora? Ele vai e elege agora um povo como sacerdócio real, diz Pedro. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5 em diante até o 8, 9, você vai encontrar isso. Você vai ver que ele elege o povo, a sua igreja, como sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, tá vendo? A gente vai entender
que já muda, o sentido já muda. A característica toda ela vai mudar, porque a antiga aliança, né, aquela forma de culto da antiga aliança, não serve mais no sentido de praticar aquela espécie de culto, porque agora é em Cristo. Sacrificava-se animais, existiam sacrifícios diários, existiam sacrifícios anuais, existia toda a cerimônia, todo o rito, e era um trabalho duro, árduo, que os sacerdotes, os levitas, eles realizavam naquele lugar. Então, a partir de Cristo, não existia mais sangue de animais. Qual foi o sangue? Primeiro que derramou, o sangue de Cristo. Para quê? Para agora a espécie de culto, de adoração, de sacerdócio ser diferente, o serviço ser diferente. Agora, o que vai acontecer? O sacerdote ele oferece o quê? Sangue de animais, sangue de bode, Não. Qual é o sacrifício que ele vai oferecer para Deus? O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12, versículo 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá vendo? Não era mais sacrifício de animais que se imolavam vezes e mais vezes, não. Agora é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então já muda essa configuração. Porque o cristão agora ele vai ser realmente um sacerdócio vivo diante de Deus. E a sua vida, a sua adoração não está mais no exterior, mas no interior. Forma de adoração viva a Deus. Tá bom? Então, ele vai ministrar o quê? O louvor como fruto dos seus lábios, né? Antigamente não tinha os sacrifícios pacíficos. Então agora, como fruto dos seus lábios, ele vai agradecer a Deus, ele vai louvar ao Senhor, e prestar este culto, este serviço. Porque os levitas, eles eram servos do Senhor. Estavam ali para prestar um serviço para Deus, um trabalho para Deus. E agora o cristão é um sacrifício de louvor dos seus lábios e adoração sincera ao Senhor, tá vendo? O sacerdote não tinha a função de interceder por alguém. Agora o cristão, ele como um sacerdócio vivo de Deus, um sacerdócio de Deus, ele tem sim a função de interceder pelos outros, de orar por alguém, de pregar o evangelho para alguém, e proclamar as virtudes daqueles que veio, proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar que Jesus Cristo ele salva, liberta e leva o homem para a glória. Então, essa questão do sacerdócio do Antigo Testamento, em Cristo, não existe mais. Hoje não existe porque nós temos plena comunhão. O véu foi rasgado, nós podemos ter acesso, livre acesso ao Senhor Jesus. A qualquer momento você pode orar a Deus. Você pode buscar o Senhor, dobrar o seu joelho, ou até mesmo em pé, sentado, deitado, qualquer jeito. Você pode orar ao Senhor e Ele ouve a sua oração. Amém? Você pode buscar ao Senhor e Ele vai ser achado por você, porque você está buscando aquele que realmente vive, e você é agora um sacerdote de Deus. Você é um sacerdote, não na modalidade do Antigo Testamento, mas agora na modalidade através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque hoje nós temos essa comunhão direta com Deus. E quem foi que garantiu esta comunhão direta com Deus? Foi o próprio Senhor Jesus. Paulo diz em Colossenses que nós éramos inimigos. Olha, em Filipenses, em Efésios também, que nós éramos inimigos de Deus. Mas através de Cristo, Jesus ele nos fez amigos de Deus. Filhos de Deus, tá vendo? Servos do Senhor Jesus. Então, isso é importante você saber. Então, essa doutrina do sacerdócio do cristão, do crente, a função sacerdotal do crente no Novo Testamento, ela é forte, porque desde o Evangelho, as cartas, o Apocalipse, vai dizer que realmente nós somos sacerdotes de Deus. Tá bom? Foi o Senhor Jesus que Ele nos fez. Lá em Apocalipse vai dizer que Ele nos fez reis e sacerdotes. Foi o Senhor Jesus que fez isso conosco. Também, o terceiro subtópico da lição é falar sobre uma doutrina bíblica resgatada da Reforma Protestante. Escute bem, ó. No catolicismo romano, existia essa questão eles não entendiam muito essa questão do sacerdote individual do crente. Todo cristão é um sacerdote para Deus. Eles não compreendem desse jeito. Desde a época da Reforma, antes da Reforma, não compreendia isso.
Por quê? Para eles, os membros, né, que eles chamavam dos leigos, eles não tinham essa função sacerdotal. Essa função sacerdotal era tida apenas para um determinado grupo da igreja, os cleros. Entendeu aí? Os cleros, que eram os sacerdotes, os padres, né, que eram os pais, chamados de pais, eles tinham essa função sacerdotal. E o Papa, né, como ele tinha essa função de vigário de Cristo, como aquele que era o substituto de Cristo. Então, qual era a compreensão, até a Reforma Protestante, que ninguém, ser humano nenhum, leigo, ele não tinha essa função sacerdotal de chegar até Deus, ele não tinha essa questão de ter essa comunhão, porque ele dependia de um sacerdote aqui na terra, que era um padre, alguém, até mesmo para rogar pelos seus pecados, enfim, muitas e muitas coisas, determinar uma penitência, muitas coisas que existiam naquela época. Mas após a Reforma Protestante, qual era o lema dos reformadores? Qual era o lema? De Lutero, Zwinglio, Calvino, Memo e muitos reformadores, né? E posteriores também, ou antes, como Jerônimo Savonarola, John Wycliffe, né? Também John Hus e muitos outros. Qual era o lema? O sacerdócio de todos os crentes. Para eles, aí eles entendiam o quê? Que todos os crentes, eles eram eleitos pelo Senhor, eles eram sacerdócios sim do Senhor, não apenas ficar na figura de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de jeito nenhum. E isso foi como se fosse um slogan da Reforma Protestante no século XVI, porque o slogan era o quê? Retornar às Escrituras, né? O sola scriptura, retornar às Escrituras, somente pelas Escrituras. Então, eles entendiam isso. Eles entendiam para que precisava voltar aos trilhos. Eles entendiam que precisava, sim, entender que os cristãos, eles eram sacerdotes. Deus, eles fez deles reis e sacerdotes. E a gente vai ver que isso é tão forte, tão verídico, que no Novo Testamento o ministério ele é compreendido como um direito e responsabilidade de todo o povo de Deus. Está vendo? Um direito, responsabilidade de todo o povo de Deus. O Novo Testamento ele não distingue essa questão de clero e leigo. Não, mas todos constituem o povo de Deus. Está vendo? Todos constituem. Independe da sua posição social, sua classe, sua raça, independe. Todos são povo de Deus. E os reformadores, eles defendiam isso piamente. Piamente, eles defendiam isso. E a gente vai ver o que a gente quer falar com isso. Que após a Reforma Protestante, essa questão do sacerdócio individual do cristão, o sacerdócio individual do cristão, ficou mais forte, porque começou a entender que, biblicamente, não existe essa distinção de que somente uma classe privilegiada. De jeito nenhum, isso era na antiga aliança. Na nova aliança, não existe mais isso. Então, após a reforma, né, isso ficou muito claro, né, para todas as igrejas pós-reforma. Né, existem algumas que ainda têm essa resistência, né, mas isso ficou claro, que todo cristão individual ele é um sacerdócio. Olha só, porque os reformadores eles acreditavam nisso. Eles acreditavam. A gente vai ver que, nesse sentido, entendemos que o sacerdócio dos crentes é tanto uma responsabilidade, lembra da antiga aliança, era uma responsabilidade, quanto um privilégio. Tá vendo? É uma responsabilidade, você hoje ser um sacerdote de Cristo, e também um privilégio. É um serviço também quanto uma posição. Então você serve ao Senhor, tem a responsabilidade, e é um privilégio fazer parte do trabalhar para o Senhor Jesus. Ser realmente um servo do Senhor Jesus. E não existir essa questão de depender de alguém para interceder por você. No Novo Testamento, não necessita mais. As leis cerimoniais não necessita mais. A gente não necessita de precisar que um bispo, um pastor, qualquer outra pessoa chegue a Deus, rogue a Deus por nós. Se fez qualquer coisa, né? Ou pedir por... De jeito nenhum. Você, crente, pode sim pedir a Deus. Como eu disse mais cedo, né? Agora há pouco, você pode orar, ou de pé, ou de joelho, ou deitado, de qualquer forma, chegar-se a Deus, orar a Deus, e Deus assim ouve a sua oração. Chegar a Deus de todo o coração, com inteireza, certeza de fé.
entendendo que o Senhor Jesus, ele nos ouve. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, ele diz: todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Tá vendo? Ele é galardoador. Então, o sacerdócio de todos os crentes, isso é uma realidade. A gente não está inventando de jeito nenhum. E isso sempre foi uma realidade, né? Depois da Reforma Protestante, que foi mais uma realidade ainda, porque estava sufocado. Estava sufocado. Mas hoje, né, nós entendemos isso, graças a Deus, que quem fez isso por nós não foi o homem, foi o Senhor Jesus Cristo. Então, esse ministério de todo crente, ele é importante você entender que você preste um serviço para Deus, que Deus te chamou para uma missão. A igreja do Senhor, ela tem uma missão de anunciar Jesus para a humanidade. Esse é o ministério, esse serviço de anunciar Jesus para as pessoas, né? Mostrar as obras daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tá vendo que maravilha? E quem é que faz isso? A igreja do Senhor Jesus. Tá bom? É a igreja do Senhor Jesus. Então, esse é o primeiro ponto, falando sobre o ministério sacerdotal de todo o cristão. O segundo tópico da lição vai falar sobre a estrutura ministerial do Novo Testamento. Então, vamos aqui. Todo cristão, individualmente, é um sacerdócio de Cristo, um sacerdócio de Deus, tá certo? Pode se achegar a Deus. Ficou claro? Primeiro ponto, fechou. Ficou claro, né? Que todo cristão, individualmente, ele é um servo do Senhor nosso Deus, um sacerdote de Deus. Dentre esses servos, o que vai acontecer agora? O Senhor Jesus, ele vai escolher pessoas específicas para cargos específicos, para que eles possam exercer um trabalho específico. E qual é o objetivo desse trabalho? Edificar a igreja. Né? Não como sacerdócio acima de tudo, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Era como Lutero falava, né, que a igreja, como corpo de Cristo, era como se fosse ele usava muito a figura de um bolo. Todos ali, né? Todos um bolo. Mas, dentre todos, o Senhor Jesus, o que ele faz? Ele escolhe alguns para executar, fazer um trabalho específico, um ministério específico. Isso nós iremos mostrar. O primeiro subtópico fala o ministério quíntuplo, lá em Efésios 4:11, que nós lemos, né, o textuário, e na verdade prática, lá na leitura bíblica em classe, fala sobre esse textuário, fala que Deus ele escolhe pessoas específicas para fazer um trabalho para ele. Aí ele fala que Deus chamou uns para os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores, né, ou mestres. A gente vai ver, né? Jesus não chamou Deus, Jesus chamou os apóstolos. O que é um apóstolo? Um apóstolo quer dizer aquele que foi enviado por uma missão. Né? A gente vai ver que existem alguns requisitos, algumas credenciais para ser um apóstolo. A gente olha biblicamente. Qual era a primeira? Né? Ter estado com o Senhor Jesus, ter andado com o Senhor Jesus. Também ter sido uma testemunha da ressurreição de Cristo, né? E ter visto o Senhor Jesus, ter operado sinais e maravilhas, e ter uma chamada especial dada pelo Senhor Jesus, né? Que a gente pode colocar entre parênteses agora e bem grande, o apóstolo Paulo, que teve uma chamada especial, foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus, uma grande visão, onde Deus ele chama o apóstolo Paulo. Então a gente vai ver que no contexto da igreja primitiva, o Senhor Jesus ele deu esses apóstolos, e a gente vai entender que hoje esses apóstolos, na modalidade do Novo Testamento, da igreja primitiva, a gente não vai ter mais essa função de apóstolo, né? Esse título de apóstolo, por mais que muitos tenham esse título de apóstolo, tudo bem, né? Aí é com cada um. Mas a gente vai ver que esse apostolado ele vai ser mais do que uma função, que é um ofício. Qual era a função do apóstolo naquela época? Fundar a igreja, formar os obreiros, estabelecer a igreja e colocar, às vezes, colocar um obreiro naquele lugar e aí ele partia para outro lugar. Era a função dos apóstolos, era uma função muito árdua, um trabalho muito sério mesmo, um ministério que Deus ele deu para o apóstolo, deu para o apóstolo, né? Para a igreja do Senhor, o apóstolo. A gente vai ver que qual era a função do apóstolo? Edificar a igreja, fazer com que a igreja fosse solidificada através da palavra de Deus. É tanto que quando fala sobre a doutrina, fundamental na doutrina dos profetas e dos apóstolos, se remetendo aos apóstolos, primeiros apóstolos.
Então, o que a gente vai entender? Que apóstolo, na modalidade lá do Novo Testamento, dos primeiros apóstolos, a gente não vai encontrar mais essa função de apóstolo. Não vai encontrar, né? Por mais que tenha ainda essa nomenclatura, porque é muito mais do que uma função, é realmente que um ofício, né? Muito mais do que isso. E também vai mostrar que Deus ele deu profetas, tá vendo? O que era um profeta? Era alguém autorizado por Deus para falar em nome dele. No Antigo Testamento tinha a modalidade de profeta. Jesus disse que os profetas vigoraram até João, né, o Batista. Só que no Novo Testamento a gente vai ver que tem o dom de profeta, como um dom ministerial. Então, capítulo 4, versículo 11 de Efésios, que nós estamos falando, estamos dizendo sobre os dons ministeriais. São ministérios para exercer na igreja. E um desses ministérios era o quê? Profeta. Né? Era um porta-voz de Deus que falava através da palavra do Senhor Jesus. A gente vai ver em Atos, capítulo 11, né? Aí vem em Atos falando sobre o profeta Ágabo. A gente vai ver que existiam profetas, homens mesmo, que eram chamados por Deus para falar em nome de Deus. É diferente do dom de profecia. O dom de profecia é uma coisa. E profeta, né, o dom de profeta com o ministério de profeta é outra coisa completamente diferente. Então, o que o profeta fazia, né, no Testamento? O profeta exortava, consolava, trazia a revelação do futuro, né? Ele estava ali autorizado para falar em nome do Senhor. Aí a gente vai ver também que qual é a outra pessoa, outro ofício que Deus, outro ministério que Deus fala, em Efésios 4, Paulo fala, é evangelista, era alguém que era enviado para pregar a palavra, em busca das almas, né? Tinha uma missão de sair pregando a palavra do Senhor, nosso Deus. E pastores, o que é pastor? O pastor é aquele que apacenta. Pastor é dado por Deus. Pastor é um ministério. Pastor é um ministério, é um serviço especial dado pelo Senhor nosso Deus. Né? Vem do grego poimê. É aquele que apacenta, que tem um rebanho, que cuida do rebanho e tem uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande. Então, a gente vai ver, né? Falando do sacerdócio individual, do ministério individual, agora dos ministérios específicos que Deus ele coloca. E pastor é um desses. Existe hoje muitas pessoas que são repugnantes a pastor, não gostam, tal, aquele negócio todo, mas pastor é um ministério dado pelo Senhor Jesus. Pastor não é uma profissão. Quem pensa que pastor é uma profissão está completamente enganado. Pastor é um ministério, é chamado pelo Senhor. E quem dá pastor, quem é? É o Senhor Jesus. Olha aí, tá vendo? Porque foi ele que deu. Diz lá Paulo, né, que foi o Senhor que deu. E por fim, desse ministério, mestres ou doutores. Que são esses? São pessoas que têm a função de ensinar. Ensinar conforme a palavra de Deus. Os mestres ou os doutores, eles alertam contra as heresias, eles pregam a palavra de Deus. Muitas pessoas, muitas vezes, eles não dão muito valia a essa questão daqueles que ensinam a palavra. Mas é muito importante, tem a função de edificar a igreja. Paulo vai dizer que tudo isso Jesus ele deu com a função de edificação, edificar a igreja. Tá bom? Então, esses ministérios específicos, Deus ele chamou pessoas específicas para fazer um trabalho específico para ele. Então, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né, ou doutores. E mestres ou doutores é muito importante. Na igreja precisa ter muitos que pregam a palavra, que ensinam a palavra de Deus do jeito que ela é. Porque, infelizmente, as heresias estão cada dia se levantando, e as pessoas não estão se dando conta de que estão caindo nas heresias. Mas os profetas, né, os apóstolos, os pastores e os mestres e os doutores, eles alertam acerca disso. Tá bom? Então, esse ministério, né, o quíntuplo, é chamado pelo Senhor Jesus, né, que é o apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Será que você conhece algum desses aí na sua igreja? Tem mestres, doutores, pastores, profetas, que são chamados pelo Senhor Jesus? Vamos aí. O segundo vai falar sobre o serviço de diáconos e presbíteros. Diáconos e presbíteros é um termo bíblico, né? No Novo Testamento, no livro de Atos 6, vai falar muito sobre a questão do diácono. O que é um diácono? É um servo. Olha lá, Pedro, os apóstolos, eles falaram, olha só, vamos escolher 7 varões que têm boa de reputação, cheios do Espírito, para que eles vão lá
né? Cuidar das viúvas, porque as viúvas estão desamparadas. E nós vamos nos dedicar à palavra. Tá vendo? Então, o que era um diácono? Um diácono, ele vem do verbo, né? Vem do grego, substantivo grego, diaconia, que vem de serviço. Só no Novo Testamento, né, que é uma palavra grega, lógico, no Novo Testamento, tem 34 vezes. Tá vendo? E a palavra servir, que é diaconel, tem 37 vezes no Novo Testamento. Então a gente já vê que é uma palavra recorrente. Muito recorrente. Porque o diácono, ele estava ali para servir. Servir quem? A igreja, na sua esfera social. Então é um serviço, é um ministério que Deus ele chama pessoas específicas para ser diácono. Tá vendo aí? E a gente vai ver que no contexto do Novo Testamento, isso acontecia, né? As viúvas estavam sendo desamparadas e foi necessário chamar este grupo de pessoas para exercer este ministério de servir. Aí eu digo assim, ó, oxalá se todo crente fosse um diácono. Tá vendo? Oxalá se todo cristão fosse um diácono, fosse um servo. Servir a igreja, servir as pessoas, servir a Deus é muito importante. Também, a gente vai falar também sobre o presbítero. No Novo Testamento fala muito sobre o presbítero, essa palavra vem de presbiteros, e no Novo Testamento fala 66 vezes. Tá vendo? Qual era a figura de um presbítero? Era de um ancião, de um supervisor, de um superintendente, alguém que estava ali para supervisionar ou administrar a igreja. Era como se fosse um pastor local. Existia, ele fazia assim essa função pastoral de pregar, de apacentar o rebanho do Senhor. E o presbítero, naquela época, essa função era muito importante mesmo. É muito importante. Eram os anciãos que existiam na igreja. Paulo ele vai falar muito sobre isso, né? Em Atos 20, quando ele despede os anciãos. O melhor Lucas vai falar sobre isso. E Paulo também ele vai orientar a igreja sobre a função desses presbíteros, porque era uma função na igreja, era um ministério. Era um serviço que era executado. Então, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, melhor, existia essa estrutura ministerial, né? Como falamos, pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, doutores e mestres, e agora diáconos e presbíteros. Existia essa estrutura no Novo Testamento. E hoje, né, muitas igrejas ela têm esse título, tem algumas igrejas que não têm esse título, substituem, mas são ministérios que a Bíblia nos mostra. Tá certo? E o presbítero era muito importante porque era o pastor local, que estava supervisionando o rebanho do Senhor nosso Deus. E olha só, quando nós falamos desses ministérios, o terceiro tópico vai falar sobre as qualificações para o ministério. Existia uma qualificação para que essas pessoas exercessem esse ministério. Não era escolher qualquer, vem cá você. Não. Existia um crivo, e o crivo era forte. Para quê? Para que eles pudessem exercer este papel de uma forma sábia e digna diante de Deus e diante da sociedade. Tá bom? Então, existia qualificação no campo moral, de natureza moral. Você quer ver? Paulo vai dizer lá, Paulo coloca duas listas. 1 Timóteo 3, de 1 a 15, e Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9. Ele coloca duas listas lá falando sobre essa questão do ministério. Né? Aí ele vai listar quais são essas características que eles tinham que ter, né? E aqueles que ele não tinha que ter. Por exemplo, não poderia ser avarento, né? Não podia ser apego ao dinheiro, ele tinha que ser irrepreensível. Tá vendo? Ele vai dizer que convém que o bispo seja irrepreensível. O que é bispo? Bispo é o mesmo presbítero, que vem de episcopos, presbítero ou bispo. Ele fala que seja irrepreensível. O que é irrepreensível? É aquele que não tem, que não tem nada que venha debandar, né, desabonar a sua vida espiritual, a sua vida moral, principalmente. Aí Paulo vai dizer que, olha só, eu não aceito acusação contra presbíteros que não seja com testemunha, duas testemunhas. Tem que ter, porque era um ministério respeitado na igreja primitiva.
Tá bom? Então, tinha que ter essa lista. Paulo traz essas listas, né? Não você pega dinheiro, não dá muito vinho, né? Ser irrepreensível, marido de uma só mulher, e ele coloca muitas coisas, qualificações que eles tinham que ter. Ele fala que tinha que ser apto para ensinar, porque muitas vezes o presbítero, como eu falei, ele exercia a função pastoral, tinha que ensinar o povo. E hoje muitas pessoas eles são alocadas em ministérios que muitas vezes não têm qualificação para o ministério. E isso é perigoso. Isso é perigoso. Você alocar uma pessoa em um ministério que ele não tem qualificação para o ministério. Às vezes vai sofrer ou matar a pessoa. E aí ele vai dizer, né, que o bispo ele tinha que ser irrepreensível, tinha que ter uma vida ilibada. Não só o bispo, mas o diácono também tinha que ter uma vida ilibada. Né? Não podia ter problema. Né? Já pensou você ter vamos colocar aí um pastor da sua igreja, ou alguém da sua igreja, um obreiro, que está no ministério, e muitas vezes compra e não paga, deve todo mundo na rua, é brigado com o vizinho, é brigado na rua, né? Tem muita acusação contra ele. Aí fica difícil, não tem como de jeito nenhum. É um avarento. Entendeu? Essas coisas aí, desde a igreja primitiva, não podia. E olha só que na igreja primitiva, na época, existia um código de conduta que é chamado Didaquê. O Didaquê ele mostrava qual era a conduta do bispo, dos obreiros, daqueles que pregavam a palavra. O Didaquê pegava pesado, não era fácil não, viu? Não era fácil, porque nós estamos falando de ministério como algo sério. Não é brincadeira, não estamos aqui para brincar. Estamos aqui falando de algo sério. Precisa sim ter uma seriedade. Precisa ter uma seriedade. A pessoa, alguém está no ministério sem ter qualificação nenhuma, sem ter uma vida de todo jeito, não ter uma vida piedosa, não temer a Deus, fazer tudo de todo jeito, não. Aí bagunça, isso aí de jeito nenhum. Precisa ser santo, separado, irrepreensível. Então a qualidade moral é importante. Ah, olhar para Jesus. Sim, tem que olhar para Jesus. Vai ter que olhar para a pessoa também. Olha quando Pedro e João eles foram lá no templo Formosa e o coxo pediu esmola para eles. Eles disseram bem assim, ó, não temos prata nem ouro, mas eu te dou. Mas antes eu vou assim para ele, ó, olha para nós. Tá vendo? Quando fala olhar para nós, tem muito significado. Olha para a nossa vida, olha para a qualificação moral, olha para a sua vida moral e espiritual. Mas muitos querem fugir, né? Quer fugir. Não, olha para Jesus, tal. Não, tem que ter a qualificação moral sim, porque senão fica bagunçado. E o dia daqui pegava pesado, não era fácil. Pegava pesadíssimo mesmo. E hoje também a gente precisa entender isso. Não pode ser de qualquer jeito. Precisa ter a qualificação moral. Jesus ele faz a obra, faz, mas ele a pessoa tem que estar purificada também moralmente. Não pode ser uma pessoa que não tem crédito, né? Que tem a vida de qualquer jeito. Não, aí bagunça. Aí não dá de jeito nenhum. Também tem as qualificações de natureza social. A gente vai ver quando fala da função pastoral, né? Ao longo das cartas pastorais, Paulo ia falar sobre essa necessidade de qualificação de natureza social. Por exemplo, o aspirante ao ministério não pode ser soberbo, arrogante, orgulhoso. Já pensou um obreiro, um ministro do Senhor arrogante, soberbo, orgulhoso, prepotente, uma pessoa de difícil convívio? Não, aí não dá. Como é que as pessoas vão encostar nele? Jesus ele é carismático, ele era tão carismático que as crianças vinham a Jesus. Você já viu uma criança gostando de uma pessoa iracunda, uma pessoa toda rabugenta? Não encosta nem a pau. Mas Jesus, ele era carismático, né? Ele sabia, assim, se relacionar com as pessoas que tinham convívio social. Do lado humano de Cristo, ele tinha um convívio social. E assim também os obreiros, né? Aqueles que são ministros do Senhor. Não pode ser arrogante, orgulhoso, né? Uma pessoa de difícil convívio social, que mantém sua opinião independente de tudo. Pode cair tudo em cima dele. Não, segura isso aqui, está errado, mas não, de jeito nenhum. Aqueles que agem com teimosia, de jeito nenhum. Então, precisa ser o quê? Tem que ter uma pessoa flexível, uma pessoa equilibrada. Também Paulo vai dizer em Tito que ele não pode ser truculento, violento, temperamento colérico. Olha, tem que olhar lá o fruto do Espírito. Mansidão, temperança, domínio próprio. Olha aí. Tá vendo? Olha a importância do fruto do Espírito. Olha a importância
de um verdadeiro obreiro, não só para o obreiro, é para todo crente, viu? Para todo crente. Então, essa questão de natureza social também desqualifica o obreiro. Desqualifica. Só porque é servo de Deus, é obreiro, tem que se trancar numa jaula lá e ficar enjaulado porque eu sou obreiro. Não. Precisa ter a seriedade, levar a sério as coisas de Deus? Lógico que tem que levar. Tá bom? Mas também precisa, sim, entender que ele está num contexto social. E no contexto social existem vários tipos de pessoas, e nesse contexto você precisa saber lidar com esses tipos de pessoas, para que você venha saber pregar a palavra de Deus e se relacionar de uma forma, né, que venha realmente atender aquilo que Deus quer. Não você vai também querer agradar todo mundo, né? Para mudar de opinião só porque... Não, de jeito nenhum. A Bíblia não passei isso aqui, não. Está falando em questão do convívio social. Tomar cuidado com isso, tá bom? Também, quando a pessoa passa por essas qualidades morais e social, aí sim ele vai estar qualificado para ser um ministro de Cristo, um ministro da Igreja do Senhor Jesus. O ministro de Cristo tem como requisito negociar o ministério as qualificações morais e sociais, quando ele está servindo ao Senhor, quando ele sabe o seu papel na Igreja do Senhor Jesus. Tanto moralmente como socialmente. Ele entende que ele foi chamado por Deus para o ministério. Aí sim, aí ele está qualificado para exercer esse ofício. Quem qualifica é o próprio Deus. Porque se você for chamado pelo Senhor Jesus, ele te qualifica. E quem é que vai fazer isso, que vai dar essa qualificação tanto para os obreiros, para os ministérios, os ministros, quanto também para o sacerdócio de Cristo, os crentes como sacerdócio individual. Quem é que vai auxiliar nisso? As obras do Espírito, os ministérios do Espírito, os dons espirituais é que vai auxiliar nesse sentido. É o Espírito Santo que vai auxiliar. Os dons espirituais justamente servem para isso, para auxiliar na edificação da igreja. Auxiliar para que o obreiro, o crente individual, ele venha servir ao Senhor Jesus e servir sim com alegria. Não servir de qualquer jeito, O ministério servir com alegria. Os apóstolos serviam com alegria. Os pais da igreja serviam com alegria. Então toda a igreja precisa saber disso e todo obreiro precisa entender que ele precisa servir ao Senhor e servir com alegria. Tá ok? Então, vamos recapitular. Todos os cristãos, todos os crentes como sacerdócio de Cristo. Quem fez isso conosco foi o Senhor Jesus. Ele nos fez reis e sacerdotes. Tá bom? E dentre esse sacerdócio, todo crente como corpo, toda a igreja como corpo de Cristo, ele chamou pessoas específicas para fazer um trabalho específico. E essas pessoas específicas precisam ter qualidade no âmbito social e também moral para exercer o ministério. Tá certo? Se você foi chamado pelo Senhor, saiba que você foi chamado por Deus para fazer um ministério, trabalhar no ministério, trabalhar para o Senhor Jesus. E qual é a função desse ministério? Anunciar Jesus. Falar de Jesus para as pessoas. Olha que maravilha. Anunciar Cristo, que Cristo salva, liberta e leva o homem para a glória. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida e até a próxima lição. Amém.